Então, continuar o estudo de ontem, em Mateus capítulo 9, nós fomos até o versículo 14, falamos do jejum, e no versículo 15 ele dá a introdução do novo pacto, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, um novo convênio, conveniado com Cristo Jesus. Então, no versículo 15, ele diz, vamos ler o 14. Então os discípulos de João se achegaram a ele, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes disse: podem os filhos que estão nas bodas andar triste enquanto o esposo ou noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então Jesus aqui, ele está dizendo, Jesus, ele é o noivo, o esposo, né? Não era tempo de jejuar, ele está dizendo que não era. Então ele fala que virão os dias, mas virão os dias. Que dia é esse que virão? A morte e a ressurreição. E depois da morte e a ressurreição, a ascensão de Cristo. Então jejuarão. O jejum se aplica quando há algo mal que precisa consertar, da qual a vida de Cristo resolverá. Então, nesse versículo 15, então Jesus ele explicou que pelo fato de ele estar presente como Messias, seus discípulos não tinham necessidade de jejuar. Então, eles tinham Jesus presente fisicamente, em físico, né? E nós não temos Jesus presente fisicamente, mas nós temos Jesus em espírito. Ele fisicamente, ele no físico não está entre nós, mas em espírito ele está. Até então que ele está tão próximo de nós, que ele está dentro de nós. Esse Jesus, ele vive. O corpo, ele como homem, ele provou a morte. Ele morreu. Mas ele venceu a morte, adquirindo um corpo novo, glorificado. Então nós servimos um Jesus, um Deus que vive. Nós não estamos servindo um Deus morto, e nem também estamos servindo, por exemplo, uma foto de Jesus. Jesus não deixou nenhuma foto, não deixou nenhum retrato, nenhuma imagem de ninguém. A Bíblia não deixa nenhum retrato de ninguém, até dos profetas. Algum desenho assim, faz um desenho fazendo aquele quadro, a gente vê isso em certos lugares, assim, por exemplo no Google, tem um rodapé no lugar, tem um desenho assim, para a gente entender como é mais ou menos, né? Mas não a foto. Nós não adoramos Jesus assim, pela foto dele, uma imagem dele. Nós adoramos ele em espírito. Então, quer dizer, por isso nós não temos necessidade de jejuar. Jejuar para quem está triste. Nós não estamos tristes, estamos alegres. E Jesus ele reconhece também um tempo futuro, quando o noivo não estará mais com eles. Isto resulta do fato de que desde o início
desde o início do seu ministério, do ministério terrestre de Jesus, Jesus lhe antecipou o tempo futuro. A primeira vinda de Jesus foi para salvar o homem, foi a vinda da redenção, para redimir o homem. E a segunda vinda no julgamento. Então ele antecipou tudo. Então nós não precisamos jejuar. Se quer jejuar, jejuam, quer tirar um dia, uma hora. Tem irmãos que eu conheço que chegam no domingo de manhã, ele vai em jejum. Bom, muitas vezes a gente vai em jejum até trabalhar, mas não. Fala, estou em jejum porque não comi nada, não tomei um café, não comi nenhum lanche, nem nada. Mas ele fazia a propósito para servir a Deus. Enquanto não voltasse, não ia comer. Mas não como lei devemos fazer isso. Então nós oramos, deve orar com jejum, evitar desagradar a Deus, de pecar a Deus. Vamos dar uma olhada lá em Miqueias, no capítulo 6, e do versículo 6 também, do 7 ao 8. A página é 998 na Fiel, voltando para trás. Então Miqueias, ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Ele está fazendo uma pergunta. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? A ideia de que os sacrifícios lhes garantia a salvação. Muitos hoje, ou naquele tempo, eles tinham uma ideia que se precisava fazer mais sacrifícios para ganhar a salvação, ganhar o perdão de Deus. O que de maneira nenhuma isso não garante nada. Então, o sacrifício praticado pelos antigos hebreus, em que a vítima era inteiramente queimada. E no versículo 7 aqui de Miqueias, ele diz: se agradara o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha rebelião, o fruto das minhas entranhas, ou o fruto do meu ventre, a Fiel disse, pelo pecado da minha alma. Quer dizer que nada disso resolveria. Então o povo, ele tinha chegado a um certo nível de conceito de que a quantidade de sacrifícios poderia incrementar o valor, etc. Poderia aumentar. Quanto mais sacrifício eles faziam, aumentava o valor do sacrifício. Ia juntando. É como acontece hoje. Então, e neste versículo aqui, o Senhor claramente está dizendo que nenhuma dessas coisas que estão apontadas aqui, até mesmo oferecer um filho do seu próprio ventre, do seu filho, nem que a mulher ofereça o filho de alguém. Ele fala: o fruto das minhas entranhas poderia expiar o pecado? Nada disso. É só Cristo que pode expiar os pecados, porque Cristo, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnou, nasceu de uma mulher. Lá em Lucas disse que chamou ela assim, ela foi chamada assim: tu
foi agraciada. Ela não foi cheio de graça. Cheio de graça é só Jesus que tem, só Deus. Cheio de graça, que de graça para repartir para o povo, para nós, para os seus filhos. Então ela foi graciada. Ela recebeu graça. Ela não deu graça. Graça. Ela não foi, ela não é, ela é agraciada, ela recebeu. E também fala: bendita és tu entre as mulheres. O anjo disse: olha, bendita, felizarda, entre as mulheres da época, das crentes, Maria, ela foi bendita, foi abençoada, felizarda, de ter o privilégio de ser mãe do corpo de Jesus, como homem. Então ele ia direto no centro das falsas ideias, as falsas doutrinas. Tem muitas hoje, isso vem se arrastando daquele tempo até hoje, tá, de sacrifício. Hoje ninguém está sacrificando animais, mas está sacrificando, fazendo sacrifício de obras, penitência. Então Jesus, ele vai direto, aqui a palavra de Deus, Miqueias, direto das falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, falsas ideias, que iludia, que enganava o seu povo. Muitas ideias falsas, ideia que a pessoa pensa, o ensinador, ele crê que ele está certo, falta de iluminação. Você vê bem só. E tem uma ideia que eles dizem, quando Jesus fala, quando ele vier, que não haja luz, eles pensam que nu é de roupa, de veste. Eu já ouvi alguém falando assim, que se tiver o homem tem que dormir com roupa, se tiver meio nu, ele não vai subir porque está nu. Não é. Tem que entender a palavra de Deus. Vocês já viram falar isso? Já viram falar isso? Que nu, você está nu, não tem salvação. Você está sem a proteção, a cobertura do sangue de Cristo. Você não está vestido do sangue de Cristo, da justiça de Cristo, está nu. Esse não vai para o céu. Então aqui ele disse, confiando em sacrifício. E no versículo 8 ele diz: ó homem, ele te declarou o que é bom. E o que pede o Senhor de ti, somente que pratiques a justiça e ames a misericórdia e te humilhes diante do teu Deus. Em Deuteronômio, eu não olhei isso lá hoje, mas capítulo 10, versículo 12 diz: e neste versículo o Senhor, ele declara a salvação e os resultados da verdadeira salvação. O resultado da verdadeira salvação é aqui, pratica a justiça. É prática, não é fazer lá de vez em quando. Ele não pratica a injustiça. Quem vive neste mundo praticando, tem por prática a injustiça, pratica o pecado, então ele não tem a justiça de Cristo. Ele vive no pecado, ele não teve mudança na vida dele. Uma pessoa que diz assim que é crente e não houve mudança na vida, então ele não se converteu. Então aqui ele declara isso, os resultados da salvação. Ele te declarou o que é bom. E o que ele pede, e o que o Senhor pede de ti? Primeiro, vamos ver, a honestidade. Se o homem for honesto, o cristão que teme ao Senhor, ele é honesto, ele vive honestidade, ele não pratica mentira. Não vamos classificar mentiroso como aquele que mentiu,
Porque a mentira é a intenção de enganar. A pessoa planeja. Então, mentiroso é aquele que vive na prática da mentira. Pedro, ele mentiu, mas ele não vivia mentindo. E o segundo, a misericórdia. A misericórdia, o amor, compaixão, tem dó. Terceiro, devemos que humildade. Então o cristão ele deve ter pelo menos essas 3 classes. Aqui inclui, se ele for honesto, então ele é honesto para com o homem e para com Deus. Para com Deus não tem como você falar, você é honesto com Deus, que Deus conhece. Mas devemos ter uma honestidade pura, de ser fiel no testemunho, na nossa vida cotidiana, para que, se um cristão ele viver em desonestidade, se ele tem um nome de cristão, ele faz parte, por exemplo, de uma igreja, seja qual igreja que for, o que ela acontece? A igreja fica desacreditada, ou talvez não chegue a desacreditar toda a igreja, porque a igreja tem os outros. Então ele vai ficar desacreditado dele, do que ele prega. Talvez ele não prega, ele dá um mau testemunho e acaba prejudicando a igreja. E a misericórdia, ele tem misericórdia de odiar, de que desejar o mal, querer fazer o mal. Em Romanos, acho que é o capítulo 12, 17 ou 10, é por lá. Então, lá o apóstolo Paulo diz assim, pagar o mal com o bem. Então não é você, quando a pessoa te faz o mal, você vai fazer mal também. Então você, em vez de fazer o mal, faz o bem. Não é sempre também que a pessoa te faz o mal, você vai pagar com o bem. Você não paga, você fica neutro, mas não vai fazer o mal. Se for para vingar, como Jesus disse, alguém te der uma face, oferece a outra. Mas não é para nós, não pode tomar isso no pé da letra. Se alguém te dá um tapa no rosto, você vai, dá na outra aqui, e dá outra. Não. Se for para você vingar, então é melhor que ofereça a outra. Toma 2. Jesus ensinou também: se alguém te perseguir numa cidade, fuja para outra. Vai evitando, ensinando os seus discípulos, teu povo, evitarem de coisas piores. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Então, o cristão não é para pôr resistência em nada. Então, aqui agora voltando lá em Mateus, Evangelho de Mateus, então o versículo 16, ele disse assim, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque tal remendo rompe as vestes e se faz pior a ruptura. Eu lembro bem como a oferta batia muito essa tecla, eles ensinavam essas coisas do jejum. Outra, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Ele estava fazendo uma comparação aqui. O pano novo é o que nós estamos vivendo hoje no Novo Testamento, no Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Convênio. Em vestes velhas, que é do Antigo Testamento. Nós não queremos, por querer consertar o Antigo Testamento, sacrifícios, as coisas que foram feitas, leva porque vai romper. Então, porque tal remendo rompe as vestes e se faz pior a ruptura ao retornar à lei. Se nós for retornar à lei, quer dizer aqui, vai piorar a situação.
Nós vamos querer remendar a lei. A lei Jesus já cumpriu na cruz em nosso lugar. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele não deixou nem um tio, nem um J da lei. Imagina só, perfeito, ele cumpriu. Não, nós agora vamos querer remendar a lei, mesclar a lei e a graça. A cruz, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição é o novo pacto. E no versículo 17, irmãos, aqui diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, o vinho se derrama e se perdem os odres, mas o vinho novo se põe em odres novos, porque assim juntos ambos se conservam. Odres velhos. Odres, dizem que esse odre, ele é de couro, vasilhame de couro. E o vinho novo parte o couro. O vinho se derrama. Aí vai romper. É a mesma coisa, ao retornar à lei, ela frustra a graça. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Os ouros, os couros, os odres velhos, os couros, mas o vinho novo se põe em odres novos, couros novos, porque assim juntos ambos se conservarão. É a mesma coisa o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, pode funcionar somente pela fé, couros novos, e não pela obra da lei. Então, o vinho novo continua a fermentar, por isso que ele vai estragar o couro, não vai aguentar, e faz romper-se. Os velhos padrões do jejum são inadequados para a plenitude do reino que acabou de chegar. Agora, o versículo 18, falando ele, agora os milagres. No versículo 15, eu escrevi que eu esqueci de falar uma coisa. Jesus, ele explicou que pelo fato de estar presente, já li. Então, versículo 18, falando ele essas coisas, eis que veio um principal e o adorava, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe-lhes a tua mão, sobre ela viverá. Do tema do versículo anterior, eis que veio um principal, Jairo. Eu adorava como Senhor o Messias. Sempre tinha alguém que adorava, ele reconhecia, via Jesus, homem, andando, esse é o Messias. Como os discípulos também, adorava ele. E dizendo: a minha filha acaba de morrer. Ela já estava morrendo, acabava de morrer, moribunda. Mas vem e põe-lhes a tua mão, sobre ela e viverá. Irmãos, veja só a fé desse homem. A fé. Então, a filha do chefe e a mulher com a hemorragia ilustra a relação entre a obra de Jesus e o papel da fé no reino. O papel da fé é muito importante, porque se nós não tivermos fé, nós não vamos em lugar nenhum.
Aquele que não tiver fé não vive. Aquele que não tiver fé, ele não faz nada. Todo tem uma fé, só que tem dois tipos de fé. Tem a fé viva e a fé morta. A fé viva, a que leva a Deus. A fé viva, aquela que produz obras, resultado da salvação. E a fé morta, aquela que confia nas obras humanas e não confia nas obras de Cristo, que é a obra suficiente. Tem muitas fés, fé em homens, fé em pessoas. É uma fé. A fé é uma coisa que você não vê. Você espera. Aí eu tenho fé de ir lá amanhã, eu tenho fé, eu tenho esperança. Agora, quando a gente está vendo, presente, já não é mais fé, é por vista. Então aqui, agora no 19, e Jesus levantando-se seguiu-o junto com os seus discípulos. Foi imediatamente. Irmãos, quando nós é para tomar uma atitude, tem que ser imediato. Ou toma coisa positiva. Tem algo que você precisa pensar, mas pelo menos toma uma posição. E eis que uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos, chegando-se por detrás, tocou a orla. Padecia um fluxo de sangue essa mulher. No físico, ela sofria isso. E fala aqui que havia 12 anos que essa mulher vinha sofrendo pelo fluxo de sangue. Médico nenhum curava, ela não tinha cura. Mas ela teve fé. Olha a fé dessa mulher. Ela pensou assim: se eu chegar nesse homem, eu tocar, nem que eu não poderia falar com ele, nem que pudesse chegar a ter uma oportunidade na frente dele, pedir para ele, porque saberia que tinha muita gente. Jesus, ele andava rodeado de multidões, um seguindo ele, crendo nele, e outro atrás de sinais, de milagres, etc. E essa mulher falou: se eu mesmo que eu chegar, eu tocar nas vestes dele, na roupa dele, ela acreditava que ela ia ser curada. E diz que a história que uma borda azul e branca usada nas 4 pontas da roupa superior, está em número 15, 37 e 41. Então ela teve essa fé. Veja só, porque dizia consigo, já que ela não podia conseguir Jesus sozinho, uma audiência privada, para contar, que nem chega o paciente no médico, na sala do médico, então ele chega, conta isso, e o médico vai receitar e vai tratar da enfermidade. Mas ela pensou consigo mesmo: se tão somente eu tocar suas vestes, serei curada. Olha a fé da mulher. Então hoje, por isso que tem aquele hino, né, que a gente canta, não, Luiz Carvalho: alguém me tocou, alguém me tocou. E nós tocamos em Jesus pela fé. E Jesus chama hoje a multidão, para a multidão chegar e tocar nele, mas pela fé. Em Jesus, no versículo 22, e Jesus, voltando-se e olhando-a, disse: confia, filha, tenha ânimo, a tua fé te salvou. E a mulher foi curada imediatamente. Aqui nós vemos 2 milagres. Ele curou ela da enfermidade, e curou da enfermidade pior, mais grande, que as iniquidades e o pecado. Então vemos aqui. Então Jesus respondeu ao toque dela. Ela tocou nele. Então, e ela olhando, ela requereu, né,
um momento para encontrar. Jesus falou: quero encontrar essa mulher. Aí ele diz: filha, olha bem para vocês verem, uma mudança da relação de uma mulher e de uma filha. Antes era mulher, agora Jesus chamou de filha, porque Jesus conhece, ele conhecia o íntimo coração, né? Ele falou: tenha ânimo, a tua fé te salvou. Se ele não tocar a ti, você toca nele. É para tocar. Se não der, nós não vamos esperar que Jesus ele já fez a parte dele. Vai querer que ele venha novamente descer lá do céu para ele aqui tocar em nós, para estar presente. Não, nós devemos atrás dele. E a mulher foi curada imediatamente. A tradição diz que ela se chamava Verônica. Não sei se alguém viu, está escrito aqui. E chegando Jesus para a casa do principal, e vendo os tocadores de flautas e o povo em alvoroço, Jairo, chefe da sinagoga. Então, pessoas que eram pagãs, não, pessoas que eram pagas, para lamentar, como durante aquele tempo era costume, pois a menina estava morta. Então a pessoa ela paga os trompetistas para tocar no velório, lamentar no velório. Era o costume daquela época, pois a menina já estava morta. E o povo em alvoroço, que fazia lamentação pela morte da menina. 24, disse-lhes, olha o que Jesus disse no 24, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E retiraram-se dele. Então, esse povo, então, ela estava no quarto, eles saíram do quarto, Jesus mandou eles retirar e sair do quarto, onde estava a menina. E a menina, ele diz que a menina não está morta, mas dorme. Eles ficaram todos admirados, mas cria em Jesus. E retiraram-se dele. Sabia que a menina havia morrido e concluíram que ele não poderia, talvez, fazer nada. Às vezes a pessoa tem a fé, mas chega um ponto e fala: isso aí não dá para fazer. Às vezes a pessoa acredita no talento de um cristão, de um homem, mas chega um ponto, isso não dá para ele fazer. Aí 25, e logo que o povo foi posto para fora, Jesus entrou e pegando-a pela mão, a menina se levantou. Quando Jesus falou, logo o povo se foram para fora, mas eles começavam a conversar, eles ficaram no silêncio, falando, e não entraria até que tinha acontecido tudo aquilo, esperando que chegasse a ser chamado. E ele o ressuscitou dos mortos. A vida tocou a morte. Ninguém morre, nem permanece morto na presença de Cristo. Mas Jesus, ele ressuscitou ela, mas com o mesmo corpo. Ela não foi ressuscitada com o corpo glorificado. O único que fez as primícias dos mortos, que ressuscitou dos mortos, foi Jesus. Ele foi o único. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro já tinha morrido, ressuscitou Lázaro. E depois Lázaro viveu e voltou a morrer. E está aguardando a ressurreição da vinda de Cristo. E essa menina também. E saiu essa notícia por toda aquela terra,
por toda a parte de Israel, até mais além, e chegou até aqui, essa notícia. Os cegos curados. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, que clamando, dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Então Jesus aqui, ele deixou a casa de Jairo, desse homem, e aí no caminho, 2 cegos, né, vinha e gritando, ele chamando Jesus, gritando: tem misericórdia de nós. Então Jesus, ele escutava aquele grito, aqueles gemidos, e Jesus sempre respondia quando as pessoas procuravam ele. Filho de Davi, um título messiânico. E tendo chegado junto à casa, se aproximaram dele os cegos. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Irmãos, se a gente for estudar esses evangelhos, voltar a ler de novo, tem muita... Isso aqui faz tempo que eu não leio, eu estou entrando hoje aqui, estudei um pouco, né? Essas partes eu não tinha lido por esses dias, né? Faz tempo que eu não lia. Então aqui nós vemos, quando Jesus entrando, provavelmente pode ter sido na casa de alguns discípulos, inclusive de Pedro, né? Pode ter sido. E aproximaram-se dele os cegos. Sem lugar de dúvida, eles ouviram que ele tinha ressuscitado os mortos. A fama de Jesus corria. A fama de Jesus corria, e hoje as pessoas querem pegar isso e, para adquirir pessoas, fazer que faz cura, faz milagre. Não temos dúvida que Jesus cura, que Deus cura, mas não no método que curava antigamente. Naquele tempo, porque os apóstolos. Você lembra que Pedro, os irmãos Pedro, quando Pedro tinha um mendigo, eu lembrei a história agora, mais ou menos, assim, que Pedro ia passando, eles perguntaram, pediram para Pedro, pediu um esmola para Pedro. Esmola, eu não lembro dessa passagem, que eu lembrei agora. Pediu esmola para Pedro. E Pedro disse assim: ó, eu não tenho nem ouro e nem prata. Você lembra que o irmão Félix falava assim, que a moeda da época era ouro, que é o mais precioso, depois a prata e o cobre, o bronze, parece uma coisa assim que ele falava. Alguma dessas ele tinha, mas ele falou que ele não tinha nem ouro e nem prata. Mas ele diz: mas o que eu tenho, eu te dou, que valia mais que tudo. O que ele falou para ele? O que ele deu? Levanta e anda. Atos 4, né? Quanto? Atos 4, né? Eu acho que é Atos. Atos 4. Então, isso aqui você não dizia. Horta mais botada, você veja uma chalia aí. Então, Jesus, aquele tempo ele tinha poder, e os apóstolos, e hoje ninguém, quem é que tem que falar isso? Ele pediu dinheiro e pronto. Então aqui depois ele fala, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu posso fazer isso? Jesus já sabia a resposta, mas para ficar registrado, para os outros ouvirem, ele respondeu somente, requereu somente a fé. Disseram-lhe eles: sim, Senhor, creio. Então tocou aos olhos deles, dizendo: conforme a vossa fé seja-vos feito. Aqui vê a lei da fé. Eles tiveram fé, e nós temos cura da alma pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. A fé, ela em si, ela não salva. A fé é um veículo, é um meio da fé, para chegar a algum lugar. A fé é um
um meio, um veículo. É como uma ambulância, leva o paciente doente lá para o hospital. O médico vai tratar. A ambulância mesmo não salva aquele veículo. Ele é o que leva, que vai. Então, aqui nós vemos aqui. Então tocou os olhos dele, dizendo: conforme a vossa fé seja vos feita. A luz tocou as trevas. Quando nós estávamos em trevas, um dia a luz tocou. Aí o versículo 30 e o 31, parar no 31, que depois fala do homem mudo curado, mas para outro dia, se Deus permitir. E os olhos deles foram abertos, e Jesus lhe respondendo, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Foram abertos imediatamente. E Jesus lhe repreendeu fortemente, dizendo: olhai para que ninguém o saiba. Sua fama tinha crescido até tal ponto que Israel logo chamaria ou clamaria para que ele fosse fazer rei, mas por razões mal intencionadas. Vamos fazer ele de rei, porque ele está fazendo, mas com outra intenção. Vamos coroar ele como rei, em vez de com coroa de pedra, de ouro, vai coroar ele com espinhos para ser crucificado. Então quer dizer que, e logo aconteceu isso. Foi o caminho de Jesus, a trajetória de Jesus é ir para a cruz. Ele sabia, Jesus sabia tudo isso, mas tinha um momento certo. Ele veio para esse fim. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Pelo menos se estendia a sua fama, e não a fama deles. A fama de Jesus. Então hoje nós devemos estender, pronunciar a fama de Jesus. O que Jesus fez em nossa vida, não eu. Às vezes alguns irmãos, outros temos mais de falar. Quando a gente fala do eu, deve falar assim, com testemunho, não com a intenção de eu falo alguma coisa, me enaltecer, os irmãos também. Não que nós vamos enaltecer, irmãos, continua humilde. Mas para dar exemplos, para que o outro siga, que tem como você servir a Deus, porque se um faz, o outro também pode fazer. Então eu falei, enaltece Cristo. Agora o que eu vou falar, mas dando glória a Ele, não glória a mim. Contando de tudo que eu passei na trajetória da minha vida, como os irmãos passam. Eu passei, hoje eu não passo as coisas que eu passava, porque eu estou em outra vida, eu não fico trabalhando no meio de gente, no meio de todo. É fácil. Hoje eu vejo, aquele tempo é prova de fogo. Eu falei, é muito fácil. Eu lembrava, o irmão Félix ficar lá no cantinho dele, é facinho ter paciência. Eu olhava outros pastores, não vou citar o nome, ninguém está lá. A única coisa que pode perturbar é a companheira, a esposa, né? Alguma hora. E eu vejo hoje, eu não estou, mas quando eu estava no meio do pessoal trabalhando, na atividade física, tem muita coisa que acontece que você alguma hora perde a paciência, você fica e é difícil, isso é prova de fogo. Você está lá no meio, trabalhando junto, vendo a injustiça, e você conseguir vencer sem maldiçoar, sem falar palavras torpes, sem ofender, sem reclamar. É isso aí. Então, deve divulgar a fama de Jesus. Jesus que me fez isso. Achou, irmão Daniel? Achou quem? Achou? Pode ler isso que eu falei. Quando Pedro disse aqui. Atos 3, de 3 a 5. Mas vamos pular aqui. Pedro e João, né? Fixando o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho prata nenhuma, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém. Amém. Obrigado por achar essa passagem.
Então eu vou ler aqui que já vocês falaram, eu achei, né? Tá vendo? Eu não lembrava que ganhava. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, e João junto, não tinha falado, né? Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Olha para nós. Agora então vai sair, está me atendendo, vai sair o dinheiro. Ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha o que ele disse: em nome de Senhor Jesus Cristo. Não foi eles, em nome de Jesus. Hoje muitos usam o nome de Jesus, mas falsamente. Eles falavam, mas sabia que ia fazer. Olha interessante como é que eram os discípulos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, sim, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Muito bonita essa passagem aqui, amém? Obrigado. Olha, irmãos, milagre de Jesus. E os discípulos, como que esses discípulos viviam, como que eles andavam, que mordomia que eles tinham, guarda-roupa que eles vestiam, tecnologia que tinha, não tinha nada, não tinha escola. E hoje fica tão preocupados que quanto mais escola, mais humano fica a sabedoria humana. É bom se ter, conferir as duas coisas, ter escola, entender tudo, mas nunca deixar ultrapassar o valor que tem Jesus em nossa vida, o que Ele nos dá. Amém? Que Deus abençoe. Quem que vamos cantar? Capítulo 4 fala da confusão com Deus. A confusão que Deus é com Deus. Que hino, irmão? Que hino que é o 286? Junto a ti. Então vamos. Claro que a lenta que nunca é aquele também que estão cantando sempre, mas com outro número. Aquele que fala coroaio. Só que nós cantamos, está cantando muito na outra letra. Vocês já lembram o nome daquele lá? O número é canta à noite. Coroaio. Nós canta outro, você lembra? Nós canta com outro. É 60, se não me engano. Eu não sei. Isso aqui é 286, junto a ti, Sol maior. Junto a ti,
A noite canta ele, deixa eu lembrar. Viu?